Olá! A análise de hoje parte de uma encruzilhada que, olha, define carreiras no futebol. A gente tem um atleta no auge, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, com uma proposta do Milan na mesa. Mas, ao que tudo indica, um sonho ainda maior pode manter ele aqui no Brasil. Com base no que as reportagens estão mostrando, vamos tentar entender a estratégia por trás dessa decisão. É um cálculo de risco fascinante, porque não é só sobre dinheiro e prestígio imediato, né? É sobre qual vitrine é mais valiosa no momento mais crucial, que é o ano antes da Copa do Mundo. É uma aposta alta tanto para ele quanto para o clube. Exato, vamos começar pela razão de tudo isso. A cobiça europeia não surgiu do nada, claro. A temporada do Hugo Souza foi, espetacular. Títulos do Paulista, da Copa do Brasil. Mas o que me chama a atenção nas fontes são os momentos decisivos, sabe? A defesa de pênalti contra o Palmeiras e principalmente as duas defesas contra o Cruzeiro. Eu entendo que isso valoriza o jogador, mas será que não cria uma supervalorização? A gente está falando de tipo 2 ou 3 lances que podem definir um contrato milionário. É uma ótima pergunta, porque ela toca no centro do que os clubes de elite procuram. Não é só a consistência, mas é a capacidade de decidir sobre uma pressão extrema. E não só isso, o que realmente impressiona os olheiros é que ele fez isso com a camisa do Corinthians, onde a pressão sobre um goleiro é talvez a maior do país. Uma coisa é ser herói num time menor, outra é fazer isso numa vitrine que queima ou consagra. A proposta do Milan não foi por uma temporada inteira, foi por esses momentos que gritam confiável. Entendi. Certo, então a proposta do Milan é uma consequência direta do que ele fez em campo. Mas o que me intriga é, com uma oferta dessas, por que a conversa sobre ele ficar no Corinthians é tão forte? Geralmente, a essa altura, o jogador já estaria de malas prontas, né? É uma lógica meio contraintuitiva para o futebol moderno. A gente sempre ouve que o caminho para a seleção é a Europa. E essa é a grande virada na estratégia dele. O objetivo, claro, é a Copa do Mundo. A aposta é que ser titular absoluto, jogando toda semana e disputando títulos pelo Corinthians, oferece uma visibilidade mais constante para o Carlo Ancelotti do que talvez ir para a Europa e amargar o banco no início. É uma troca de prestígio por ritmo de jogo. Uma aposta de que a visibilidade aqui no Brasil, neste momento, é mais útil. Exatamente. Só que há um risco nessa estratégia que a gente não pode ignorar. O Ancelotti, sendo um técnico europeu, pode muito bem valorizar um goleiro que já está se provando no futebol de lá, mesmo como reserva num gigante, do que um titular absoluto no Brasil. A aposta do Hugo Souza não é segura. É uma faca de dois gumes. Ficar pode ser visto tanto como foco e liderança, quanto por uma ótica mais crítica, como uma zona de conforto. E o Corinthians, claro, está usando isso a seu favor. A posição do clube tem sido firme, a proposta do Milan foi recusada de imediato, ele é visto como peça central e, para garantir o poder de barganha, tem um contrato válido até o final de 2029. O que na prática é uma coleira de ouro. O clube tem todo o poder na negociação. Exato. Então, ele não vai a lugar nenhum a menos que o Corinthians queira. A menos que a situação mude drasticamente. A dinâmica de poder e os desejos do jogador podem se transformar completamente depois da convocação para o Mundial. Se ele for convocado, a vontade dele de sair ganha um peso enorme. Se não for, a frustração pode levar ele a forçar uma saída. Esse alinhamento de interesses que a gente vê agora é temporário, tem prazo de validade. Então, o que temos aqui é um atleta, no auge, fazendo uma aposta de carreira calculada, trocando o glamour europeu pela chance de realizar um sonho nacional. E do outro lado, um clube que joga com as cartas que tem, usando o sonho do jogador como seu principal trunfo. Tudo isso amarrado por um contrato de longo prazo. É um jogo de xadrez bem complexo. Sem dúvida. E isso deixa uma reflexão interessante, né? A trajetória do Hugo Souza nos força a questionar uma verdade quase absoluta no futebol. Será que, para um talento brasileiro chegar ao topo da seleção, o caminho mais seguro ainda é se consolidar como ídolo em casa antes de cruzar o oceano? Ou essa aposta é um sinal de que no mundo globalizado, a melhor estratégia talvez seja simplesmente estar onde você pode jogar e ser visto, não importa o continente?